Vamos então meditar na palavra de Deus. Quando nós começamos o ano, no último culto do ano, nós temos sempre trazido uma palavra, uma direção de Deus para o ano que está por vir. Em 2023, o Senhor nos deu uma palavra que seria o ano da transformação. E o símbolo que Ele nos deu foi um casulo. E no processo da transformação até se tornar uma borboleta. 2024, Deus nos deu a palavra dizendo que seria o ano da expansão. E Ele nos deu um símbolo que é um radar marítimo, que é a palavra de Deus que dá a direção. E este ano agora de 2025, Deus nos deu a direção que a maturidade seria a chave que abriria portas que estariam fechadas. A maturidade daria acessos a lugares, a pessoas, a conquistas jamais vistas por aqueles que aplicassem a palavra de Deus. E eu pergunto nesta noite, quantos de fato viveram 2025 como o ano da maturidade, o ano do amadurecimento? Quantos amadureceram neste ano? Quantos olhando para trás não conseguem mais se ver como eram, porque Deus fez algo na sua vida? É extraordinário quando Deus nos libera uma palavra. E desde já eu quero te dizer que 2026 será o ano de novos começos. Esta é a palavra para 2026. Ano de novos começos. Aleluia, aleluia, aleluia. Este será um ano de novos começos. Mas para que seja um ano de fato de novos começos, não podemos desvincular a nossa necessidade natural da ação ou da interferência do mundo espiritual. Eu quero que você saiba que tudo aquilo que acontece neste mundo físico está diretamente ligado àquilo que acontece no mundo espiritual. Não foi apenas a troca de um anel, não foi apenas a troca de uma aliança física, mas foi algo no mundo espiritual que aconteceu, que fez com que este casal tomasse esta decisão. A vida do Henrique, o testemunho que nós ouvimos nesta noite, não se trata apenas de uma pessoa que se membrou nesta igreja, uma pessoa que frequenta os cultos, uma pessoa que está junto com a família. Não, não, não. Aquilo que nós vemos na vida do Henrique tem diretamente uma ligação com o mundo espiritual. Por isso nós nos alegramos tanto ao ouvir estes testemunhos. Então eu quero dizer para você que o calendário muda, mas só o céu responde quando há um alinhamento espiritual. Não é o calendário que vai fazer com que as coisas mudem, não é a mudança do ano, não é a camiseta branca, a roupa amarela, não é a lentilha, não são os 3 pulinhos, não é nada do que você vista, do que você coma, que vai mudar a tua realidade no próximo ano. O que vai mudar a tua realidade no próximo ano é você estar alinhado àquilo que Deus tem para derramar na tua vida através dos céus abertos. Eu preciso alinhar a minha vida, eu preciso alinhar o meu querer, o meu pensar, o meu fazer, aquilo que Deus quer que eu pense, faça e como Ele quer que eu haja. E como é que eu faço isso? Através da palavra. Através de ouvir a palavra, através de estar no culto, através de ouvindo a palavra, colocando em prática na minha vida. E nós vamos aprender hoje, através do profeta Elias, uma das palavras que nós trouxemos algumas semanas atrás, sobre o profeta Elias. E através da vida dele, ele nos ensina que novos começos não acontecem por acaso, mas acontecem através de um posicionamento. Novos começos em Deus não são mágicos, não são automáticos. Novos começos em Deus são espirituais, são intencionais e precisam estar alinhados com o altar. Vamos aprender nesta noite. Quantos estão preparados para aprender nesta noite? 5 passos, 5 atitudes, se você quiser viver um novo começo. Um deles é que novos começos começam quando Deus encerra uma estação. 1 Reis 18:1 diz: depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra.
Deixa eu te trazer o conceito bíblico. Deixa eu te trazer o fato histórico que estava acontecendo. Faziam 3 anos e meio que não chovia. Eles estavam vivendo um período de grande seca. Eles estavam vivendo um período de grande escassez. Então agora Deus levanta um homem, o profeta Elias, e manda que ele vá até o rei Acabe. E ali então ele leve uma palavra e diga: vai chover. Quando ele trouxe esta palavra, muitos duvidaram, muitos não acreditaram. Naquela época o povo estava dividido. Naquela época o povo servia a Deus, mas servia a Baal. Levantava ofertas ao Senhor, mas levantava ofertas a outros deuses também. Naquela época as pessoas estavam confusas, estavam sem ouvir Deus falar. Era um momento onde Deus estava de alguma forma trazendo juízo para aquele povo, através da seca. Foi um cenário em que Elias foi levantado como profeta. Deus mandou que Elias fosse até o rei Acabe e dissesse que ele mandaria chuva. Elias desafiou o rei. Elias desafiou os profetas. Ele desafiou 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, 850 profetas. E ele então fez ali um combinado. Eles organizariam tudo o que precisava para aquele holocausto. Mas teria que descer fogo do céu. E aquele que fizesse o fogo do céu descer, que queimasse o sacrifício que foi colocado, então ele seria o verdadeiro Deus. E diz então a palavra de Deus, que eles montaram o holocausto. Eles fizeram tudo aquilo que precisavam. Os profetas se mutilavam, eles gritavam, mas nada aconteceu. Mas quando Elias fez, desceu fogo do céu, e todo o povo viu que verdadeiramente o Deus de Elias era o Deus de Israel. A seca não era o fim da história para aquelas pessoas, era o preparo para um novo tempo. E antes que chovesse, antes da promessa de Deus se cumprir, Elias confrontou o povo, Elias se posicionou, Elias exigiu que aquelas pessoas tivessem que tomar uma decisão. O próprio Elias teve que tomar uma decisão. Deus estava encerrando uma estação para um novo começo. 2026 começa daqui a poucos minutos. Ao soar da meia-noite, se encerra um ciclo de tempo. E não apenas o tempo cronos, o tempo do relógio, o tempo cronológico, mas se encerra também um tempo chamado tempo Kairos, o tempo de Deus, um tempo para Deus, um tempo dentro de um propósito eterno, um tempo dentro de um plano espiritual. Quando der a badalada da meia-noite, não apenas 2025 termina, mas termina também uma estação para que uma nova estação comece. O que eu quero dizer para você nesta noite é que você deve entender que tudo que você vivenciou, tudo que você experimentou no ano que está terminando, foi para que você amadurecesse em algumas áreas em que você era imaturo, instável, volátil, e para que 2026 seja um ano de um novo ciclo, um ano de novos começos. Deus está fazendo com que este ciclo termine com tudo que está nele, para que um novo ciclo de tempo comece na tua vida. Eu não sei como foi este ano na tua vida. Eu não sei quantas vitórias você alcançou, quantas perdas você teve. Eu não sei quanto você chorou, quanto você celebrou. Eu não sei quanto você conquistou, quanto você se decepcionou. Mas o que eu quero dizer para você é que este ciclo está terminando para que um novo ciclo comece. Mas para que seja de fato um novo ciclo, você precisará entender que aquilo que depender de Deus Ele já fez. Mas naquilo que depender de você, Deus espera que você faça a sua parte. Há ciclos que Deus está encerrando hoje, para que um novo tempo comece. E a palavra liberada nesta noite anuncia a mudança de uma estação. Através da palavra que Deus enviou ao profeta Elias. Depois de 3 anos e meio de seca, veio chuva. O novo de Deus começa quando o altar é restaurado. O novo tempo de Deus não pode chegar se não houver restauração de altar. Não pode chegar se não houver mudança na forma de pensar, sentir e agir. 1 Reis 18:30 diz: então Elias disse a todo o povo:
chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias, antes de colocar ali a sua oferta, antes de colocar ali o animal que não tinha nenhum defeito, antes de colocar ali aquilo que ele tinha de mais precioso, diz a palavra de Deus que ele restaurou, ele consertou aquilo que estava quebrado. O altar é um lugar de entrega, o altar é um lugar de sacrifício, o altar é um lugar de obediência. Não existirão novos começos sem que você defina quais serão as suas prioridades. E para isso, esteja disposto a se sacrificar, a se entregar e obedecer. E eu te pergunto nesta noite, o que está quebrado? O que está precisando de conserto? O que não está bem posicionado? O que não está satisfatório, o que não está confortável na tua vida, que você precisa reparar, você precisa consertar, você precisa entrar neste lugar ou nessa situação para fazer com que aquilo seja de fato transformado. Não dá para ter um casamento feliz quando usamos máscaras. Não dá para ter um casamento abençoado quando mentimos. Não dá para ter um casamento abençoado quando os vícios estão dentro da nossa casa. Não dá para ter uma família restaurada se não vivermos segundo a palavra de Deus. Não dá para viver as promessas de Deus se não fizermos a nossa parte naquilo que devemos fazer. O que precisa ser restaurado? O que você precisa colocar como prioridade na tua vida? Olhe para a tua vida. Medite sobre 2025. O que ocupou mais a tua agenda neste ano? O que ocupou mais o teu tempo neste ano? O que consumiu mais a tua energia? O que consumiu mais as tuas horas? O teu sono? O que foi prioridade para você? Foi essa pessoa que está sentada do teu lado, teu cônjuge? Foram os teus filhos? O que ocupou mais o teu coração? Qual foi aquele que esteve sentado mais tempo no altar do teu coração? Quem ocupou a maior parte do tempo no altar do teu coração? Foi o teu cônjuge? Não. No altar nós não colocamos o cônjuge. Foram os teus filhos? Não, no altar nós não colocamos os nossos filhos. No altar nós colocamos Deus. No altar nós colocamos o Senhor. No altar nós damos prioridade para aquilo que realmente é prioridade. Porque quando Ele está entronizado no altar, quando tudo está nas mãos dEle, quando nós entregamos o tudo nosso nas mãos do Senhor, Ele administra muito melhor do que se nós próprios estivéssemos administrando. Talvez existam altares que você tenha levantado. Talvez você tenha colocado coisas no lugar de Deus. Talvez você tenha colocado pessoas no lugar de Deus. Talvez você tenha colocado negócios no lugar de Deus. Talvez você tenha colocado tantas coisas no lugar de Deus. E hoje o Senhor está te dizendo que não tem como começar algo novo se você não restaurar o altar e colocar aquilo que precisa estar no centro da tua vida, o Senhor Jesus. O altar é um lugar de entrega, de sacrifício. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus de ver que você está aqui nesta noite. Porque por tão pouco, pessoas trocam uma noite como essas por um prato de comida. Pessoas trocam a presença de Deus por horas de prazer. Pessoas trocam a presença de Deus, deixam de receber a direção daquilo que Deus tem, para se ocuparem com tantas distrações, sendo que terão muitos outros dias para se ocuparem com tantas coisas supérfluas. O que tem ocupado o teu coração? Elias consertou aquilo que estava quebrado, estava em ruínas. Comece hoje consertando aquilo que está ao teu alcance. Restaure o teu altar também de adoração ao Senhor, para alcançarmos o milagre. A resposta das nossas orações é indispensável que haja um altar restaurado, um lugar de comunhão e de relacionamento com Deus. É indispensável que haja uma entrega absoluta. Isso não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com decisão e constância.
Muitas vezes nós achamos que somos tão falhos, somos tão indignos, somos tão incapazes. Muitas vezes olhamos para nós e nos enxergamos tão pequenos, que então achamos que por sermos pequenos demais, pecadores demais, falhos demais, não estamos aptos, não estamos credenciados, não estamos habilitados a ter relacionamento com Deus. Mas eu quero te dizer que quanto mais você se relacionar com o Pai, mais parecido você se tornará com Ele. Basta você colocar um filho e um pai juntos, e você vai poder observar muitas coisas do pai naquele filho, e você vai dizer: você é tão parecido com teu pai. Quando você pesca, quando você fala, quando você gesticula, você é tão parecido com teu pai. E você vai ver o nível de aproximação que há entre pai e filho, quando esse filho se torna muito parecido com este pai. Você quer ser parecido com o pai? Então viva mais na presença do Pai neste novo ano, para alcançar o milagre, para alcançar a resposta da sua oração. É indispensável que haja um altar restaurado, um lugar de comunhão e de relacionamento. É indispensável que haja um quarto de guerra. É indispensável que haja um lugar onde você possa buscar ao Senhor. Não podemos acreditar, irmãos, que 2026 será um ano de novos começos, se não nos posicionarmos, se não estivermos alinhados à vontade perfeita de Deus. Não dá para desassociar as nossas ações e as nossas escolhas aos nossos resultados de fracasso ou de sucesso. Como foi este ano na tua vida? Qual é o balancete? Como é que você fecha a contabilidade deste ano? Como é que está aí o teu fechamento? Família, casamento, filhos, ministério, saúde, relacionamentos, igreja. Como é que está o fechamento da tua contabilidade? Se hoje você tivesse que prestar contas, se hoje você tivesse o Senhor aqui, em pele e osso, se Ele passasse aí na tua cadeira e te dissesse: vamos fechar a contabilidade deste ano, como estaria o teu extrato? O que Ele te mostraria? Seria um resultado satisfatório? Seria positivo ou seria negativo? Pense sobre isto. Os resultados de sucesso e de fracasso não podem jamais estar desassociados às escolhas que você fez, às decisões que você tomou. E quando eu entendo isto, eu estou chamando de autorresponsabilidade. Se existem áreas de sua vida que de fato você deseja que tenham novos começos, comece assumindo então a sua responsabilidade pela situação atual em que você se encontra. Não tem como mudar. Quando eu olho para uma área da minha vida e acho que é o outro que tem que mudar, não tem como melhorar naquilo que eu acho que já está bom demais. Não tem como crescer naquilo que eu não quero crescer. Não tem como melhorar naquilo que eu acho que não preciso melhorar mais. Talvez você diga: para o meu casamento melhorar, o meu marido precisa mudar. E eu vou te dizer: muda você, que o teu marido vai mudar. Talvez você diga: para o meu casamento ficar melhor, a minha esposa precisa mudar. E eu vou dizer: muda você, que a tua esposa vai mudar. Talvez você diga: os meus filhos precisam melhorar. Melhorem vocês enquanto casal, que os filhos vão melhorar. Autorresponsabilidade. Quer uma igreja melhor? Seja você melhor. Quer um pastor melhor? Seja uma ovelha melhor. Quer ovelhas melhores? Seja um pastor melhor. Assuma responsabilidade. A vida que nós temos, ela é fruto das escolhas que nós sempre fizemos. Mas então nós podemos agora, em 2026, dar um start novo. Um novo começo. Não despreze os pequenos começos. O sinal do novo tempo começa pequeno. Conta a história de Elias, que depois que ele fez aquele holocausto, depois que ele fez aquele sacrifício, depois que ele fez aquele altar e desceu fogo dos céus, ele manda então um servo
ir lá perto do mar e olhar se havia algum sinal de chuva. E este homem foi e voltou 7 vezes. E na 7ª vez ele disse para Elias: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Era algo pequeno, era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não estava tudo escuro, não haviam trovões, não haviam relâmpagos, não. Era apenas um pequeno sinal de uma grande promessa. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que ainda que você só veja uma pequena nuvem, existe uma grande promessa de Deus para a tua vida, para 2026, um ano de novos começos. Não importa aquilo que você esteja vendo ou não esteja vendo, você precisa crer que Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Elias não podia fazer chover, Acabe não podia fazer chover, os profetas não puderam fazer chover, mas Deus podia, e não apenas fez a promessa, mas Ele mandou a chuva no momento em que estavam vivendo uma sequidão. Eu não sei quais são as notícias que você tem ouvido, eu não sei aquilo que tem alimentado o teu coração, eu não sei quais são os pensamentos que têm dominado a tua mente e quais as expectativas ou não que você tem em relação ao próximo ano. Mas o que eu quero dizer para você, a boa notícia desta noite é que nós não vivemos baseados em política, não vivemos baseados em promessas humanas, não vivemos baseados na economia deste mundo, não vivemos baseados nas ameaças, não vivemos baseados pelas más notícias, mas nós vivemos acreditando e confiando na palavra de Deus. E se Ele disse que 2026 será um ano de novos começos, nós acreditamos e confiamos, porque Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é um Deus que criou quando nada havia, Ele é um Deus que ressuscita mortos, Ele é Deus que cura aquele que está enfermo, Ele é um Deus que restaura a vida de um homem perdido, um homem condenado. Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. 2026, se prepare para viver novos começos na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mesmo que você só veja uma pequena nuvem de esperança, mesmo que você só veja uma pequena nuvem de confiança, o céu liberou uma palavra para você, para 2026. Então confie na palavra do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Tantas mãos se levantaram quando eu perguntei se 2025 foi um ano de maturidade. Quando Deus nos deu esta palavra, eu dizia: Senhor, mas o que é um ano de maturidade? Ele dizia: Rosângela, é um ano de preparar, é um ano de mudar, é um ano de deixar coisas para trás, é um ano de renúncia, é um ano de crescimento, é um ano de deixar de ser menino, é um ano de deixar de mimimi, é um ano de passar pela forja, é um ano de passar pelo fogo, é um ano de passar na fornalha, é um ano de passar por luta, sim, mas depois que passar por estes processos, vocês viverão propósitos pelos quais vocês nem sonhavam viver. Hoje nós ouvimos testemunhos extraordinários aqui. Deia, onde você está? Fique em pé, Deia. Marcos, fique de pé. E a família da Deia que está aqui nesta noite. Hoje nós temos a Deia aqui para dar mais um testemunho. Ela esteve condenada pela medicina. A medicina disse que se ela sobrevivesse, ela não andaria, não falaria, não se movimentaria, não seria capaz nem mesmo de cuidar dela. E hoje ela está aqui junto com o marido, junto com a filha, com os netos, com o genro, com a família também da sua nora. Todos estão aqui para dizer que Deus
Deus é um Deus de novos começos. A medicina disse que era o fim, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Aleluia, aleluia. Podemos assentar. Eu quero te fazer lembrar daquilo que te dá esperança nesta noite. Quantos testemunhos você ouviu aqui? Quantos testemunhos você ouviu durante este ano, neste lugar? Então não ignore aquilo que parece pequeno. Talvez você só tenha um pouco de fé. Talvez só tenha sobrado um pouco de coragem. Talvez só tenha sobrado um pouco de saúde. Talvez só tenha sobrado um pouco na tua panela. Talvez só tenha sobrado um pouco de amor. Talvez só tenha sobrado um pouco de paciência. Talvez só tenha sobrado um pouco de esperança. Mas eu quero declarar nesta noite que aquele pouco que você colocar nas mãos do Senhor, Ele tem o poder de fazer com que um novo começo venha sobre a tua vida. Oh, aleluia, aleluia. Eu não sei o que você está avistando, mas eu quero que você se lembre que mesmo que o sinal seja pequeno, a promessa é grande. E novos começos não ignoram o cansaço. Elias venceu aqueles 850 profetas. Desceu fogo sobre o altar. Caiu a chuva. Mas Elias ficou exausto. E agora não bastasse todo este processo pelo qual ele passou. Ele começa a ser ameaçado de morte pela esposa do rei. Então diz a palavra de Deus que Elias foi para o deserto. E ali então ele se sentou debaixo de uma árvore, debaixo de uma planta ali do deserto. E ali ele teve uma conversa com Deus. Ele pediu para morrer. Ele pediu para que Deus tirasse a vida dele, porque ele estava exausto. Existem momentos em que nós estamos exaustos, sim ou não? Que bom, pouquinho só. Os outros estão tudo ok. Existem momentos que estamos exaustos, sim ou não? Acho que os exaustos não vieram, né, irmãos? Existem momentos que estamos exaustos. Existem momentos que vencemos batalhas e depois dessas batalhas ficamos cansados. Existem momentos que estamos lutando e nem forças temos, estamos cansados. Mas novos começos não ignoram o cansaço. Elias estava cansado, e diz a palavra de Deus que Deus mandou alimento para Elias. Deus mandou pão para Elias. Deus fez com que o alimento chegasse até ele. 1 Reis 19, 5 e 8 diz: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Ele estava exausto, ele estava cansado, fadigado. Talvez ele tivesse dito: agora eu vou morrer, é o meu fim, acabou. Mostrei que o nosso Deus, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. Choveu, acabou a seca, mas é o meu fim. Eu vou jogar minha chuteira. Estou nocauteado. Mas olha aqui. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias estava cansado e Deus mandou comida. Elias estava fadigado e Deus o alimentou. Existirão momentos na minha vida e na tua, no decorrer do ano, onde nós estaremos cansados, exaustos, fadigados, desanimados. Sim, somos humanos. E aqui ninguém tem a prepotência de dizer que não somos humanos, a começar dos pastores, a começar dos líderes. Somos humanos, temos um lado humano em nós, e vão existir momentos assim, mas Deus sempre mandará alguém para nos alimentar. Deus sempre mandará alguém para nos estender a mão. Deus sempre mandará alguém para orar por nós. Deus sempre mandará alguém para interceder por nós. Deus sempre mandará alguém para nos dar bons conselhos. Deus sempre mandará alguém para entregar uma palavra. Então, foi isso que aconteceu com Elias.
Existirão momentos em sua vida que mesmo após você ter alcançado muitas vitórias, ter destruído muitos gigantes, que poderá ficar cansado, desanimado, até paralisado. Momentos que as suas vitórias não te trarão a satisfação proporcional àquilo que você venceu. Isso é natural, isso é humano, isso é carnal. Elias havia vencido fora, os gigantes de fora, os inimigos de fora, mas por dentro Elias estava quebrado. O maior inimigo não está fora, o maior inimigo está dentro. Somos nós mesmos. Nós vencemos ou nós perdemos batalhas. E essas batalhas, elas são vencidas ou perdidas pela forma como nós pensamos, como agimos ou como reagimos. Talvez você por fora aparente estar de pé, mas em seu interior esteja prostrado, entregue. Mas saiba que Deus não desprezou Elias quando chegou ao limite, e não desprezará você. Nem mesmo nesta situação Deus se esqueceu de Elias e jamais se esquecerá de você. Deus te vê, Deus te escuta, Deus te enxerga nos dias bons e nos dias ruins. Talvez você esteja chegando hoje exausto. Não foi o ano que você esperava. As coisas não saíram da forma que você planejou, mas eu quero dizer para você: entregue hoje a sua exaustão também diante do Senhor, porque até mesmo através da tua exaustão, Deus trará um novo começo para a tua vida. Deus se manteve junto a Elias, cuidando dele, dando descanso, alimento. Saiba que o valor para Deus não está em suas conquistas, mas está em você. E é a você que Ele ama, não o que você conquistou. É a você que Ele deseja, e não aquilo que você perdeu ou ganhou. O propósito de Deus para a sua vida não termina em você. Elias talvez tivesse pensado: já fiz a minha parte, mas não, Deus tinha mais. Deus queria fazer com que Elias ainda consagrasse reis, levantasse profetas. Novos começos podem acontecer, mesmo depois do cansaço. Por isso Deus está restaurando forças emocionais e espirituais nesta noite, para sustentarem o novo tempo, a nova estação e o novo começo. Deus está reconstruindo em muitos forças por dentro nesta noite. Novos começos vêm com nova direção e novo foco. Diz a palavra de Deus que o Senhor disse para Elias, depois que ele passou por esta situação, que ele deveria voltar para o deserto, pelo caminho ali do deserto de Damasco. E lá ele ungiria ao rei da Síria, e também ungiria ao rei de Israel, e também levantaria ali um profeta que ocuparia o seu lugar. Deus não mandou que Elias voltasse ao passado, mas Deus chamou Elias para uma nova missão. Novo começo não é repetir o passado. Novo começo é discernir a direção do céu para o futuro. Havia ali uma nova missão para Elias. Ungir também Eliseu como seu sucessor. Eu não sei há quanto tempo você está parado ou distante do altar. Quanto tempo você está servindo a Deus com freio de mão puxado. Mas neste ano de novos começos, Deus quer restaurar profetas que após intensas batalhas ficaram prostrados, machucados, feridos, foram silenciados. Neste ano de novos começos, Deus quer levantar líderes que estão escondidos dentro de cavernas. Deus quer renovar aqueles que por Ele foram chamados para um novo propósito, um novo ciclo e um novo tempo. Neste novo ano, no ano de novos começos, Deus quer restaurar a honra daqueles que foram perseguidos e sofreram ameaças de extermínio por causa da unção que carregam e por serem uma forte ameaça aos planos do inimigo. Deus sustentou Elias quando estava abatido. Deus deu a ele uma missão, e o novo começo não é voltar para o mesmo lugar, o mesmo posicionamento, mas é avançar para um novo nível. Você quer viver um novo começo? Então almeje, lute para mudar de nível. Não é o mesmo lugar, nem mesmo o lugar que você já tenha ocupado.
Existem duas coisas que podem paralisar uma pessoa: os traumas do passado, as perdas e os fracassos, mas também as vitórias que tiveram. Existem aqueles que sofrem por aquilo que não tiveram, e existem aqueles que sofrem por aquilo que já tiveram. Eu quero dizer para você que nem o que você não teve, nem aquilo que você já conquistou se compara àquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração, é isso que Deus tem preparado. Então nada daquilo que você já viveu se compara ao novo começo que Deus tem. A seca não impediu Deus de enviar a chuva. Os falsos profetas não impediram Deus de provar o seu poder. O desânimo, o medo, o cansaço que Elias sentiu foram vencidos pela força do alimento que Deus enviou para ele. A unção que Elias carregava levantou reis e profetas. E eu declaro em nome de Jesus que 2026 é um ano de novos começos em Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja e tudo aquilo que levar o nosso nome. Um ano em que ciclos antigos serão encerrados e uma nova estação espiritual é liberada sobre nós. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. 2026, ano de novos começos. Novos começos começam quando Deus encerra uma estação. Novos começos passam pela restauração do altar. O sinal de novos começos começa pequeno. Novos começos não ignoram o cansaço. E novos começos vêm com nova direção e novo foco. Deus não espera de você perfeição. Deus espera de você constância. Pois é a constância que te levará à perfeição. Um ano de novos começos exigirá de nós a busca por novas experiências, através da comunhão com Deus, da sujeição à sua palavra e das frequentes renúncias, para que tudo que tente roubar, o que deve ser prioridade em nosso tempo e em nosso relacionamento com Ele. Neste momento, eu quero te convidar, se você confiar e crer na palavra que foi ministrada aqui nesta noite, e nós estaremos durante os próximos cultos retomando esta palavra, esmiuçando esta palavra, esmiuçando esta direção que o Senhor tem nos dado para este ano. Se você crer, eu quero te convidar a fazer agora uma declaração profética sobre o novo ano de 2026, o ano de novos começos. Se você crer, não é uma repetição, não é um mantra, não é uma ladainha, não é uma simpatia, não é algo que você simplesmente repete, não. Palavras sem poder. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na tua língua. E aquele que bem a utiliza comerá o melhor desta terra. Então se você crer naquilo que for declarado agora, então você repete. Se você não crer, não tem problema. Você pode ficar aí no teu lugar, tranquilo, pedindo ao Senhor para que te convença daquilo que o homem não pode te convencer, mas o Espírito Santo de Deus pode. Se você quiser fazer essa declaração profética, você levante uma das suas mãos e nós vamos declarar. Eu vou falar e você vai repetir. Declaramos diante do céu e da terra: 2026 é um ano de novos começos, liberado por Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a minha igreja. Assim como nos dias de Elias, restauramos o altar do Senhor que estava quebrado e nos reposicionamos em aliança, obediência e temor diante de Deus. Declaramos que a seca chega ao fim
o tempo de escassez espiritual, desgaste, espera e cansaço terminou. Declaramos que o fogo do Senhor volta a cair sobre o altar, fogo que consome tudo que não vem de Deus, fogo que purifica, que desperta, que reacende a chama do Espírito Santo sobre a minha vida. Declaramos que a chuva do novo tempo está liberada, chuva de renovo, chuva de vida, de transformação, de expansão, de frutificação, de crescimento, de amadurecimento e de avanço. Neste novo ano, declaramos que recebemos uma nova força, nova unção, nova direção, um novo fôlego espiritual. Mesmo que os sinais ainda pareçam pequenos, cremos na nuvem que anuncia chuva e corremos por fé, porque o céu já respondeu. Declaramos que entramos em 2026 alinhados com o céu, com o altar restaurado, a fé renovada, o coração pronto para viver tudo o que Deus preparou. 2026 é o meu ano de novos começos para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite, declarando a Tua palavra, que 2026 é um ano de novos começos. Nós estamos aqui nesta noite, declarar, Senhor, que estamos encerrando este ciclo de 2025, o ano da maturidade, para rompermos, para entrarmos, para acessarmos um ano de novos começos. Eu te peço sobre cada vida que está aqui nesta noite, o Senhor que conhece mentes e corações, o Senhor que sabe as lutas, o Senhor que sabe as áreas de luta, as adversidades, o Senhor que sabe o cansaço, a fadiga, as perdas que muitos enfrentaram nesta noite. Mas, Senhor, segundo a Tua palavra, o ano de sequidão terminou e um ano de novos começos está começando agora. Eu declaro em nome de Jesus, vem sobre estas vidas, Senhor, a convicção, a confiança, a fé absoluta que o Senhor pode mudar histórias, o Senhor pode reverter, o Senhor pode abrir caminhos no meio do deserto. E eu declaro nesta noite, Senhor, que os céus estão abertos sobre este lugar, que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, esteja sobre estas vidas. Restaura aquele que está caído, levanta aquele que está prostrado, dá forças àquele que está fraco, dê ânimo e coragem àquele que está abatido, cura enfermos nesta noite, aqueles que estão passando por lutas, Senhor, na área financeira, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor abra portas, que o Senhor venha fazer com que o repreender, Senhor, o devorador, o cortador e o migrador, através da semente da fé, que o Senhor venha, Senhor, sobre cada
vida que está aqui, escrevendo uma nova história. Nesta noite, em especial, eu quero orar por aqueles que nos visitam, aqueles que aceitaram este convite, aqueles que vieram aqui nesta noite. Que o Senhor esteja visitando as suas casas, as suas famílias, as suas cidades. Que o Senhor esteja abençoando, e que esta promessa que o Senhor está liberando aqui nesta noite também alcance aonde eles morarem, as suas casas e as suas famílias. Pai, nós queremos te dizer que nós consagramos 2026 ao Senhor, e tudo quanto o Senhor tiver para liberar sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre os pastores, sobre os líderes, sobre os voluntários, sobre os servos e sobre as servas, nós estaremos prontos para receber. Nós declaramos 2026 será um ano onde vidas serão alcançadas, onde, Senhor, vidas serão salvas, onde ouviremos testemunhos, onde veremos pessoas serem libertas, serem batizadas, sendo, Senhor, transformadas pelo poder da Tua palavra, porque neste lugar, neste altar, continuaremos declarando que Jesus é o Senhor desta igreja, e que se Deus tem o poder para fazer, ninguém poderá impedir a obra que o Senhor tem neste lugar. Pai, em nome de Jesus eu oro, e toda palavra lançada contra estas vidas, toda palavra lançada, toda maldição lançada, todo decreto lançado sobre essas vidas em 2025, seja revogado nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. E nós, Senhor, abençoamos estas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus, e declaramos que estamos prontos para viver os milagres de 2026. Amém. Amém.